Nesse momento, fazer também uma breve reflexão. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 1 a seguir. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Até o versículo 4 da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados amigos e queridos irmãos, essa passagem bíblica nos traz uma reflexão muito importante para nós neste momento. É verdade que ela conta a história de um homem que estava leproso. Logo Jesus tinha descido do monte aonde estava dando ali os ensinamentos para muitas pessoas que o seguiam. Jesus ensinava o reino dos céus, as verdades de Deus, tudo aquilo que o Senhor falava era para que o homem entendesse os projetos do Senhor para com a sua vida. E depois de um longo ensino, Jesus desce do monte e muitas pessoas desceram com ele. E de repente aproxima-se um leproso e pede para que Jesus o curasse. A história dos leprosos em Jerusalém, em Israel, dentro da cultura, era uma história muito triste. Porque quando alguém estava leproso, doente, eles tinham que deixar as famílias, eles tinham que viver longe da sociedade, eles não participavam de nenhuma atividade religiosa ou social, eles tinham que viver desprezados, abandonados. Muitos deles morriam consumidos pela lepra. Era uma doença que trazia terror naqueles dias, sofrimento, abandono. A lepra consumia as pessoas de uma forma por completo. As pessoas ficavam deterioradas pela doença maldita. Além de tudo, eles tinham que ter uma certa distância das pessoas, porque quando eles viam um leproso, as outras pessoas eles jogavam pedras para que se mantinham uma distância de 30 a 40 metros, porque a doença era contagiosa. Uma doença muito temida na época. Uma doença que trazia tristeza, infelicidade, amargura no coração, abandono. E quando alguém estava, a princípio, doente desta lepra, eles tinham que abandonar os seus filhos, deixar as suas famílias. E era algo muito triste e constrangedor para alguém que estava doente, para alguém que estava leproso. Era algo muito sério.
A lepra fazia com que as pessoas odiavam as outras, chamavam de imundo. Os leprosos, eles tinham que clamar imundo, imundo, para poder se manter distante do seu próximo. Mas uma certa feita, Jesus Cristo, como eu falei no início, ele desce daquele monte onde estava ensinando, e o leproso pede para que Jesus possa curar, para que Jesus possa limpar das suas chagas, daquela doença terrível. E ele diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Ele dá uma condição para Jesus. Ele pede compaixão, misericórdia para o Senhor, porque ele vivia, talvez tinha uma família, e vivia amargurado do coração, triste, abandonado. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, aquele homem ficou curado, aquele homem ficou restaurado, aquele homem ficou limpo daquela enfermidade que causava constrangimento e muitas coisas horríveis na época. O que podemos entender com esta história e também a respeito desta lepra? Essa lepra hoje, contextualizando, ela representa o pecado. O pecado que causa a separação do homem de Deus. O primeiro homem, Adão, deixou de lado a harmonia, o relacionamento com Deus por desobediência. Talvez você não esteja leproso, graças a Deus, fisicamente, mas como ela simboliza o pecado hoje, através desse pecado há uma separação de você e Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o versículo 24 diz: mas sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela sua redenção que é em Cristo Jesus. É verdade que o pecado ele causa uma separação. É verdade que o pecado ele causa uma divisão entre o homem e Deus, porque não pode haver relacionamento quando o homem vive na prática do pecado, fazendo tantas coisas que desagradam ao Senhor. Mas quando ele se volta para Deus, quando ele reconhece que precisa da misericórdia, do perdão, da restauração, Deus, ele perdoa, porque o Senhor é misericordioso para com a sua criatura. Bendito seja Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você esteja vivendo como aquele leproso na época. Talvez a tua vida esteja daquela forma. Ninguém te vê, ninguém te olha, as pessoas te desprezam. As pessoas não olham para você. As pessoas não veem você como antes. Talvez você fez algo que atrapalhou o relacionamento com o teu próximo. Talvez na tua mente passa algo tão triste que você comete tantas coisas e que está desagradando aos olhos do Senhor. Mas nesta manhã, Deus te dá uma nova oportunidade para você. Nesta manhã, Deus, Ele tem solução para a tua vida. Deus, Ele perdoa os teus pecados. Deus, Ele restaura a tua vida. Deus, Ele traz algo novo para o teu coração. Só basta você querer. Só basta você ir até Ele como aquele leproso. Aquele leproso, ele saiu e foi em busca da solução, do milagre, da restauração. Aquele leproso, ele foi em busca de Jesus Cristo. Então você é convidado nesta manhã também. Louvado seja Deus. Jesus te chama. Jesus reverteu o quadro daquele homem do estado de sofrimento para abençoado.
do estado de infeliz para viver novamente feliz, do estado de leproso para restaurado, para curado. Jesus, Ele transforma a tua vida, se você quiser, em um estado de solidão, para viver novamente em harmonia com a família, com o próximo e com as pessoas que você ama. Aquele leproso, ele vivia constrangido, porque ele tinha que viver longe da sua parentela e dos seus familiares e dos seus semelhantes. Mas através do toque salvador de Cristo, ele teve a sua vida restaurada. Através do toque salvador de Jesus, ele teve a sua vida por completo restaurada. Ele foi devolvido a felicidade para ele, foi devolvido a harmonia, o relacionamento que se perdeu antes. Talvez a tua vida esteja assim, amigo. Talvez alguém não te vê, alguém te abandona, alguém não olha para você. Talvez você está vivendo, talvez aparentemente até bem, mas diante de Deus não. Há uma separação, algo que está atrapalhando a comunhão com Deus, o relacionamento perfeito com o Senhor. Mas nesta manhã, acredite na sua palavra. Nesta manhã, volte-se para Deus, peça perdão. Talvez você errou ontem, fez tantas coisas, tantas besteiras, usou droga, fumou, se prostituiu, mas hoje é uma manhã de perdão para a tua vida. Hoje é uma manhã de reconciliação para com Deus, porque Ele te espera, Ele te aguarda, Ele te chama, amigo, e Ele quer tratar com você, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer transformar a tua vida. Independente de posição social, independente de se você é reconhecido na cidade, se você é conhecido, isso não importa. O pecado continua aí dentro, o pecado continua aí, a desobediência, tantas coisas que o homem faz que desagrada ao Criador. Mas hoje, se você reconhecer que você é um pecador, saiba que você hoje pode receber o perdão das mãos do Senhor. Hoje você pode receber o perdão das mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus.